No dia 27 de fevereiro, Júpiter e Marte iniciam a tensão final, trazendo impulsividade para o campo da ação, da realização, e acreditar será fundamental. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Estou de volta, né? Essa semana eu falei que ia voltar com 2 vídeos, então tá aqui no canal, né? O primeiro dessa semana. Agradeço todo mundo que comentou, que deu força, que incentiva. É muito importante esse retorno de vocês. Podem ter certeza que eu não vou desistir, né? Como eu disse no vídeo, né? Não era o fim, mas que algumas coisas precisavam ser remanejadas e aos poucos vou colocando a casa em ordem e aos poucos a gente vai seguindo, acompanhando os movimentos. Mas eu agradeço de coração todo mundo que comentou, todo mundo que de alguma forma incentiva e continua apoiando o trabalho aqui no Astro Libertação e vamos em frente. Então a gente chega aqui à quadratura minguante, né? Ou seja, o momento em que começa a finalização do ciclo entre Júpiter e Marte, né? Um ciclo iniciado no dia 29 de maio de 2022. Então a gente já tem aí quase 2 anos trabalhando essa energia, expandindo o campo de Marte e agora começa a finalizar. Isso quer dizer que a gente precisa olhar para dentro, olhar as nossas atitudes, olhar como a gente está lidando com o campo da ação, da força guerreira interior, daquilo que o Marte pede para a gente sair e realizar, buscar, né? O Marte é o braço direito do Sol. O Júpiter traz a expansão para esses temas de Marte. A tendência é que se a gente estiver sentindo muita raiva, isso vem à tona, se torna ainda mais intenso a partir dessa quadratura, a partir desse momento que a gente começa a finalização. Então é uma tensão, não tem como ignorar, é necessário tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, né? Começar a finalizar quer dizer que a gente precisa pegar aquilo que não deu certo, né? Avaliar como a gente agiu, principalmente no sentido daquilo que a gente acreditava que ia alcançar a partir das nossas ações e a partir de agora começar a jogar fora aquilo que não presta. Nos temas de Marte é importante fazer isso. Às vezes a impulsividade, quando tem um aspecto com Júpiter, ela se torna expansiva demais, grande demais, quase impossível de controlar. Então é necessário olhar para esses temas, né, fazer essa análise e jogar fora, eliminar aquilo que não está ajudando, comportamentos, atitudes, né? Como que você está acreditando naquilo que está fazendo? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida durante essa etapa de finalização. O fundamental com Júpiter é que a gente continue acreditando. Então, se está agindo, se está fazendo alguma coisa, se está partindo para o campo da ação, né? Mesmo que usando essa raiva como uma força de impulsão, mas não acredita, então esse aspecto vai ser, digamos assim, desperdiçado. O potencial que ele traria de crescimento, de expansão, de abundância, de prosperidade, fica ali muitas vezes desperdiçado e não é utilizado favoravelmente. Agora, quando a gente está agindo, né, pode-se pensar até que a qualidade da ação vai ser mais importante do que agir de qualquer forma. Quando a gente está agindo, tomando atitude de acordo com essa energia, né, e continua acreditando naquilo que a gente está fazendo porque já viu o resultado, aumenta a tendência que a gente tenha um resultado positivo no final do ciclo, né, que a gente tenha aprendido a pelo menos trabalhar com essa força guerreira interior nossa de uma maneira que a gente acredite, né, de que a crença positiva, a crença no sentido do que eu sei, o que eu posso fazer, o que eu posso alcançar, e não no sentido de que estou aqui mirabolando, acreditando, né, alimentando a partir da minha fé, mas na verdade não estou fazendo nada. Então é ação para realizar. Sempre que a gente fala de Marte, tem que ter atitude, tem que arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer, né? Não adianta simplesmente entender, sentar aqui, assistir o vídeo e entender a energia, né, da consciência astrológica que passa para a gente e não atuar.
não usar isso no campo da ação mesmo, partindo para a ação, partindo para a realização. Porque como eu já falei tantas vezes, o Marte é o braço direito do Sol. Ele que sai para realizar as vontades solares. Então tudo aquilo que o Sol quer é o Marte que vai buscar realizar, é o Marte que vai tentar alcançar a partir dessa força guerreira interior. Como a gente está chegando à finalização, vou deixar aqui também o vídeo do momento em que teve a oposição, para quem não assistiu entender o que veio ao auge, qual que era a energia no momento ali da colheita, que agora começa a finalizar, porque precisa também levar em consideração. Na verdade, todo o ciclo é importante, mas principalmente essas etapas que a gente está passando agora. Lembrando que quando eu falo de finalização, o ciclo só acaba quando a gente tiver uma nova conjunção, o que está marcado para acontecer no dia 14 de agosto de 2024, e a gente tem até lá para fazer essas mudanças, entendimentos, né, melhorias, entender aquilo que não deu certo, aquilo que não trouxe a expansão positiva que a gente estava esperando. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Lembrando que para quem quiser também dá uma compartilhada no vídeo, porque o canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E essa é a mandala do momento em que Júpiter e Marte formam a quadratura minguante, né? Iniciando o movimento de finalização, acontecendo no dia 27 de fevereiro, às 5h29 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Júpiter a 10 graus de Touro, né, formando uma quadratura exata com Marte a 10 graus de Aquário. Quem tem uma boa visão aí para mandala astrológica já está se acostumando com o desenho, né, com os símbolos de tanto ver aqui no canal, já percebeu que não é só o Júpiter e Marte que estão envolvidos nesse aspecto, né? A gente tem aqui, por exemplo, um estélio, né, que a gente vai falar a respeito também. Mas não só isso, como Marte e Vênus também formaram conjunção recentemente. Bom, mas então, falando de Júpiter, a gente sabe que Júpiter está trazendo expansão, tudo de acordo com a energia mais taurina, né? Ou seja, para a gente movimentar a fé, é preciso continuar acreditando, dando os indícios, mostrando, né, para si mesmo, acima de qualquer coisa, que vale a pena utilizar essa energia, essa faculdade, essa habilidade humana da fé, no sentido de acreditar. Agora, é o Júpiter ainda em Touro, então enquanto estiver nesse signo, a gente tem que lembrar que essa fé precisa ser embasada em alguma coisa. Ela precisa ter alguma conexão com a própria realidade, pelo menos. Ela não pode ser um achismo, alguma coisa. Então o Júpiter vai expandir. Expandir o quê? Primeira pergunta, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que esse Júpiter vai expandir? E a partir do quê? Porque se eu não estou fazendo nada, né? Se eu não busco ali os indícios, trabalhando com praticidade, com senso de realidade, com o pé no chão, né? Com objetividade, com resiliência, tudo isso que o signo de Touro representa e muito mais, essa fé tende a ser algo ilusório e enganador. Então a gente corre o risco de embarcar em algo que é ilusório, similar às miragens de Netuno. E o Marte vai ser bombardeado por essa energia. É uma tensão, então já traz um incômodo, como eu falei lá no início, um incômodo para finalização, então requer que a gente analise, que a gente volte mais para dentro, que a gente veja, né, dentro ali do que o Marte representa, que é principalmente o campo da ação, o campo da força de realização, da raiva, do impulso, da força guerreira interior, como eu gosto de chamar, o que ele vai ser necessário que finalize, né, porque é uma tensão minguante, então a gente não está mais no desenvolvimento do ciclo, mas ainda assim vai trazer uma impulsividade, vai trazer uma impulsão, né, uma força que o Júpiter sempre traz, e o Marte, que pode estar baseado nessa crença, nessa fé, ele pode sair fazendo, né? A gente pode sair fazendo um monte de coisa, né, dando um tiro para tudo quanto é lado e acreditando que isso vai trazer os resultados. Quando, na verdade, a gente tem que lembrar que o Marte está em Aquário, um signo do ar também. Então envolve os coletivos, envolve o social, envolve questões de progresso, de humanitárias, né, questões que
estão além. O signo de Aquário representa muito isso, essas coisas que estão além das individualidades, é o coletivo, é o social, é a humanidade, é a necessidade da gente usar o amor fraternal, né? Agir com o amor fraternal para trazer essa expansão, para trazer esse crescimento positivo, esse grande benéfico da astrologia. Não só isso, mas como essa energia também vai afetar o campo dos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças, porque a gente vê aqui que a Vênus ainda está muito próxima do Marte, né? Eles tiveram a conjunção já, iniciaram um novo ciclo, eu não falei a respeito aqui no canal, mas a Vênus já está se distanciando, mas ainda assim continua com essa influência. Então toda essa impulsividade, essa raiva, se não for direcionada, como eu sempre falo aqui, para algum lugar, ela pode respingar nos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Assim como também a gente pode fazer muita coisa para realizar aquilo que a gente se propôs nessas mesmas áreas. Então, buscando melhorias, buscando mais atitude. A palavra aqui é atitude, né? O crescimento só vem à medida que a gente age. Nesse sentido também a gente vê que o Júpiter está em sextil, né? Com esse stellium aqui. E esse stellium eu vou deixar para falar mais a respeito dele no vídeo de quinta-feira, que vai ser a conjunção de Sol e Saturno iniciando um novo ciclo. Mas já adiantando que essas três forças aqui, ó, Mercúrio, Sol e o Saturno, estão em conjunção e formando um sextil com o Júpiter. Ou seja, a gente precisa também trazer a comunicação, o pensamento, a escrita, a fala, né? Ter clareza sobre isso e lidar com essa sensação de limite, de estagnação, de rigorosidade, né? De coisas mais restritivas que isso pode trazer. Então a gente tem que buscar ter uma visão mais ampla, então a gente tem que buscar ter uma visão mais clara, né? Mais voltada ali para esclarecer e estruturar essa fé, é um sextil. Então vamos lá, né? Não é que causa um incômodo, então a força de Júpiter em Marte pode ser influenciada por isso, ela, né, tende a ser influenciada em menor grau. Mas a gente vê que o Saturno está aqui, né, muito próximo. Então, menos de 1 grau, eles ainda estão num sextil exato, por assim dizer. Então, a força de Saturno tem que ser considerada. Aí a gente entra com a clareza do Sol e o Mercúrio que está conjunto ao Sol, portanto, né, recebendo bastante energia, bastante luz, para a gente expressar aquilo que quer de forma mais estruturada, organizada, e aí sim auxiliar nessa quadratura aqui. Então esse é o momento que a gente pode olhar para nós, para o interno, e ver como que a gente está agindo, como está a nossa força guerreira interior. Será que a gente está colocando mais energia nisso ou será que não está sendo o suficiente? Então às vezes pensa que está fazendo e não faz, e não alcança, não realiza, ou às vezes está fazendo de qualquer jeito, e isso traz a sensação de desgaste, de cansaço, de não atingir as coisas. Então essa tensão é muito importante porque a gente pode estruturar melhor essa visão do Júpiter, que traz a ampliação, traz o crescimento, a abundância, a prosperidade para as atitudes a partir de agora, né? Mesmo que a gente tenha que mudar muitos comportamentos, mesmo que esse seja o momento de jogar muita coisa fora, de mudar as atitudes. Então esse é o momento que o ciclo está se fechando, então a gente tem que começar a pensar diferente, né? O que das nossas atitudes ainda não estão assim tão legais que a gente pode abrir, né? Usar essa força do Júpiter para trazer o benéfico, trazer esse toque da estrela da sorte e fazer essas mudanças com maior facilidade para que quando acontecer o novo ciclo a gente tenha, de fato, uma força guerreira mais estruturada, capaz de desenvolver tudo aquilo que a gente precisa e alcançar a nossa realização. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí, vamos seguir finalizando o ciclo entre Júpiter e Marte e manter os radares ligados a 1000% para as impulsividades, porque mesmo sendo uma quadratura minguante, ainda é uma tensão, é um incômodo,
E o Júpiter tende a deixar o Marte sempre muito impulsivo. Na descrição também tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros, que é pra gente acompanhar uma gama maior aí de movimentos. E faltou falar que na mandala também tem um aspecto com a Lua, né? A Lua tá ali fazendo uma oposição a Júpiter e também fazendo um trígono com Marte. Então o campo emocional é muito importante também para esse momento de finalização. E aquilo que eu sempre falo, né? A Lua está em Libra, né? Dar vazão àquilo que está sentindo, colocar as emoções dos outros sempre na frente pode ser um desafio, e isso muitas vezes pode ativar a impulsividade do Marte, que quer sair fazendo as coisas de qualquer jeito para alcançar os resultados sem pensar direito. O cuidado é sempre de respirar na hora de agir. O Júpiter deixa o Marte muito impulsivo com qualquer aspecto, principalmente numa quadratura. Então vale a pena uma reflexão, principalmente no sentido, o que eu preciso, né, eliminar, mudar. O momento de quadratura minguante é uma tensão, é um incômodo, quer causar movimento? Sim, mas o principal é esse convite ao interno, a refletir internamente sobre aquilo que foi esse ciclo, sobre o que precisa ser, de certa forma, trabalhado para o fechamento. Mas também é o momento de continuar, de colocar a energia para aquilo que ainda não foi alcançado. Então ainda dá tempo de fazer muita coisa, eu gosto sempre de lembrar isso, porque, né, a gente pensa assim, então agora tá tudo terminando, que beleza, maravilha. Não, a gente aí tem vários ciclos se fechando, inclusive do ano de 2023, como eu falei no vídeo do Sol ingressando em Peixes, mas não é por isso que a gente vai parar de fazer as coisas. Então tem que dar uma compensada nas energias para a gente continuar realizando. Outra coisa que vale a pena a gente pensar também é que quando se fala de Marte, né, a gente traz sempre aquela figura do guerreiro dos deuses, né, a divindade guerreira do panteão grego ali, que saía para as lutas, que saía para a batalha, que brigava com todo mundo, que era o grande amante, impulsivo, né? Traiu um monte de gente, assassinou, cometeu assassinatos e por aí vai. Só que hoje em dia a gente precisa entender que uma versão moderna é aquilo que a gente faz para alcançar as nossas vontades, para realizar os nossos desejos, né? Então cada um de nós é uma espécie de Marte moderno, tem um Marte moderno dentro de si, no sentido de que às vezes eu não preciso mais brigar, né? Eu não preciso mais lutar, né, entrar em conflitos, travar guerras, por assim dizer, mas ali no dia a dia tem ali os esforços necessários, né, as tarefas necessárias, tudo isso a gente pode trazer essa força guerreira interior de uma outra visão, né? Às vezes é um guerreiro que está usando a espada metafórica, né, por favor, para realizar outras coisas, para lutar em prol de outras coisas. Então a gente vê esse Marte quando está à frente muito de movimentos políticos, né, de movimentos sociais, de causas que precisam ser levantadas. Tudo isso é uma forma de trabalhar esse Marte moderno, mas também ali no trabalho, né, naquilo que a gente está fazendo, nas tarefas, na carreira, em tudo aquilo que a gente está buscando realização. Essa palavra, inclusive, traduz essa energia. Realizar-se a partir da ação. Então, à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai desenvolvendo outras habilidades, né, no campo, muitas vezes, da luta diária, vamos falar assim, que isso é uma coisa que a gente ainda vai conversar mais pra frente sobre essa questão de luta, de guerra e tudo mais, de guerreiro, de herói. Por enquanto, vamos nos ater a essa ideia de que cada dia a gente tá travando ali, né, tá pavimentando um pouco mais o caminho para chegar até onde a gente quer, para realizar as nossas vontades de acordo com o que diz o nosso Sol, né? O Sol do mapa de cada um, mas principalmente para se realizar, porque é o que nós viemos fazer aqui. E essa força, que eu chamo de força guerreira interior, até por isso, ela é a nossa espada
espada é a nossa ferramenta, vamos colocar de outra forma, são as nossas ferramentas para alcançar as coisas. Então, às vezes aquela raiva que fica ali, né, ou às vezes a gente não consegue alcançar aquilo que se propõe, você tem a sensação de que nada anda, nada flui, que está tudo paralisado, é porque muitas vezes não está trabalhando essa força guerreira interior. Então, às vezes, vem uma carga de raiva muito grande, principalmente quando um Júpiter, né, faz uma quadratura com Marte, pode causar um movimento para impulsividade. Então, aí ele sai fazendo. Então, se nada está acontecendo, talvez a impulsividade não seja algo ruim. A gente tem que ter um discernimento muito grande de saber que tudo é aproveitável. Então, quando se fala a impulsividade é ruim, mas a impulsividade não vai ser ruim para alguém que não está conseguindo fazer nada. Então, às vezes, ela toma ali uma raiva, né, e fala, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou sair daqui, vou dar um jeito, e aí vai, começa a fazer uma série de coisas, até que vai, claro, refinando esse campo da ação. Então, quanto mais refinado for, melhores tendem a ser os resultados, trazendo o benéfico do Júpiter. E a gente tem sempre que ficar de olho na expansão negativa que ele pode trazer, na dificuldade até para a gente fazer essa finalização. Então, às vezes, como é o crescimento, né, aumentam as dificuldades, aumentam os desafios para que a gente chegue ali no dia 14 de agosto, com o ciclo terminado, com o aprendizado necessário sobre quem nós somos, sobre aquilo que foi expandido e como nós podemos agir no sentido de crescer, de prosperar e de trazer abundância para nossas vidas. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre esse aspecto e outros que você pode ter no seu mapa natal? O link para me chamar no Zap e marcar sua consulta tá na descrição, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.